Olá, canquetes e canquitos virtuais. Alô, você assinante. Neste vídeo vamos falar sobre a lei dos cossenos. Temos aqui então um triângulo qualquer. Não tem mais essa conversa de triângulo retângulo, porque se for um triângulo retângulo vou ter lá minhas ferramentas, Pitágoras, as razões trigonométricas, mas no triângulo qualquer nós falamos na aula anterior sobre a lei dos senos e nessa vamos falar sobre a lei dos cossenos. Quando usar a lei dos cossenos? Quando você, ao ver a questão, você perceber que foram dados na questão ou três lados, ou você percebeu isso, ou você percebeu primeiro que foi dado um ângulo. Tanto faz, percebendo nos dados da questão um ângulo ou três lados, tu irás usar a lei dos cossenos. Do mesmo modo que na aula anterior eu usei letras minúsculas para representar a medida do lado oposto ao ângulo, cujo vértice tinha a mesma letra, só que maiúscula. Isso aqui, observe só. Aqui eu tenho este ângulo de vértice A, o lado oposto a ele, usei a letra A minúscula. Temos aqui este ângulo de vértice B, o lado oposto a ele, eu usei a letra B minúscula para indicar a sua medida. Temos aqui este ângulo, o vértice C, e o lado oposto a ele, coloquei ali um C minúsculo para indicar a medida do lado oposto ao ângulo de vértice C. Bom, então você já viu quando usar a lei dos cossenos. E como usar? Não sei se você sabe disso, mas o teorema de Pitágoras, ele pode ser demonstrado como um caso particular da lei dos cossenos. Tanto é que você percebe claramente que aqui na situação primeira, eu tenho ali um teorema de Pitágoras. Só não vai ser porque não é um triângulo retângulo. Por conta disso, a gente vai continuar aqui a escrever a lei dos cossenos. Bom, mas vejam só vocês. Quando é que eu vou usar a lei dos cossenos? Um ângulo ou três lados? Como é que eu vou usar? Como é que eu faço isso? Vamos imaginar que o ângulo que foi dado na questão tenha sido este ângulo de vértice A. Vou colocar antes da igualdade o lado que está oposto ao ângulo dado, no caso, o ângulo A. Coloca-se antes da igualdade. Se eu peguei o lado de medida A e coloquei antes da igualdade, quem sobrou foi quem? O B e o C. E eu os colocarei depois da igualdade como se fosse Pitágoras, tá certo? Ó, o lado isolado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Porém, a lei dos cossenos continua. De que modo? Menos 2 vezes o produto dos dois lados multiplicado pelo cosseno do ângulo dado na questão. Porém, o ângulo dado poderia, por exemplo, ter sido o ângulo de medida B. Se isso acontecer, o lado que eu vou colocar antes da igualdade, separadinho, isolado, vai ser o B. Quando eu fizer isso, vai sobrar quem? O A e o C, e vou repetir o mesmo ritual que eu fiz aqui em cima. Porém, se o ângulo dado for o ângulo C, o lado que ficará isolado vai ser o lado de medida C. E vou repetir o ritual, o mesmo que eu usei nos dois casos anteriores acima. Bora ver então a aplicação do que foi aqui explicado nessa questão aqui. Observe só. Calcule o valor de x. Aí você já observou que eu vou usar a lei dos cossenos, porque aqui eu tenho três lados e eu tenho um ângulo. Bom, o ângulo dado na questão tem como lado oposto a ele este lado de medida x. Então, ele ficará isolado antes da igualdade. Ficaria assim, ó, x quadrado. Quando eu isolei o lado de medida x, vai sobrar quem? O 5 e o 8. Vamos também elevar cada um deles ao quadrado e somar os resultados. É o que eu tenho aqui, observe só. Como se o meu A fosse o x, o B fosse o 5 e o C fosse o 8. Continuando comigo ainda, menos 2 vezes o produto desses dois ladinhos aqui, os lados que formaram um ângulo. Quem são eles? 5 e 8, e isso multiplicado pelo cosseno do ângulo dado na questão. No caso, quem é? 120 graus. Não é o 120 graus que aqui é colocado, é o cosseno de 120 graus. Temos aqui então que x ao quadrado vai ser, efetuou essa potência, vai aparecer 25. Efetuou essa potência, vai aparecer 64. Isso aqui
menos 2 vezes 5 vezes 8 é 40. Na aula especial de trigonometria sobre ângulos suplementares, lá você vai ver que o cosseno de 120 graus é o oposto do cosseno de 60. Se o cosseno de 60 vale 1/2, o cosseno de 120 graus irá valer menos 1/2. Então ficaria assim, menos 1/2. Vamos voltar a ter agora o quê? Isso aqui, observe só. X quadrado vai ser 25 mais 64 é 89. É capaz de você ter estranhado eu não ter feito a multiplicação completa. 2 vezes 5 vezes 8. É porque eu aguardei para que eu pudesse simplificar bem aqui o 2 com esse 2 aqui, ó. Com detalhe, nessa multiplicação, menos com menos vai dar igual com sinal mais. Vou aqui simplificar o 2 com o 2. Sobrou para mim o que então? 40 vezes 1, que é 40. Então, x quadrado vai ser igual 89 com 49 vai ser 129. E aí, tirando a raiz quadrada de 129, que não dá para fatorar, vamos ter então como resposta que o meu x vai ser igual à raiz quadrada de 129 centímetros, porque foi essa a unidade de medida de comprimento dada na questão. Nosso próximo encontro tem muito mais matemática e eu aguardo vocês.